Um estudo recente revela que o Nordeste brasileiro poderá enfrentar uma ameaça sísmica significativa nos próximos anos. Essa notícia pegou muito nordestino desprevenido, porque a galera ficou me mandando muita mensagem lá no Instagram. Na verdade, eu já tinha publicado essa notícia lá no meu Instagram semana passada. Eu publiquei fresquinho depois que a Rede Sismográfica Brasileira soltou, uma nota lá no Instagram de forma ali oficial, mostrando, que o estudo havia sido publicado numa revista científica. Então, eu compartilhei esse post da Rede Sismográfica Brasileira semana passada. A partir daí, a notícia se alastrou, E aí diversos portais da internet, diversos canais de mídias acabaram divulgando a notícia, o que deixou muita gente aí com medo. Mas como assim, professor? O Nordeste vai passar a ter terremotos, mas não tinha? Então, o Nordeste já tem eventos sísmicos, Eu reporto aqui constantemente para vocês. Só que o estudo, ele menciona uma possibilidade de tremores mais fortes, tremores na casa dos 5 e 6 de magnitude nos próximos 50 anos. Então, sem mais enrolação, vamos lá analisar esse estudo para você entender de uma vez por todas o que de fato essa pesquisa significa. Padawans, eu estou aqui na Rede Sismográfica Brasileira, no Instagram oficial deles, na verdade, onde eles publicam ali as principais informações, principalmente de vários eventos sísmicos. Então, se você está na dúvida, se aconteceu um terremoto na sua região, recomendo seguir o Instagram dele, ou então seguir o meu, que eu sempre estou repostando o que eles colocam aqui. Então, sempre quando tem algum evento sísmico, por exemplo, a gente teve aí 2 tremores no Ceará, teve aqueles 4 lá do Rio Grande do Sul, eles estão publicando. E aí, semana passada, eles fizeram essa postagem aqui. A partir dela é que as outras mídias, outros sites, outros portais de notícias começaram a divulgar essa informação, E a galera começou a ficar aí, meu Deus, então vamos entender o que está sendo dito aqui. Vamos lá. Um estudo recente usando dados do Catálogo Sísmico Brasileiro, CISBRA, parte dos quais foram obtidos através da Rede Sismográfica Brasileira, RSBR, revelou que, apesar de ser uma região continental estável, o Nordeste do Brasil pode enfrentar uma ameaça significativa de terremotos. O que ele está querendo dizer aqui, pessoal? O Nordeste, assim como todo o território brasileiro, está numa região intraplaca. A gente está na região central de uma placa tectônica. Quando a gente analisa, olha só, a situação do Brasil em relação à placa sul-americana, a gente está bem longe das bordas. A gente tem a borda aqui oeste, que faz contato com a placa de Nazca, e aqui nós temos a borda leste, que faz contato com a placa africana. E o Brasil está nessa região central, principalmente aqui o Nordeste, realmente está bem no meião dessa placa sul-americana. Então a gente chama isso de região continental estável. Uma outra parte importante para você notar nessa nota de publicação, e daqui a pouco eu vou mostrar o estudo para vocês, é o que ele chama aqui de ameaça sísmica, Essa palavra, ameaça sísmica, o que significa isso? Refere-se à chance de ocorrer um sismo natural, com potencial para oferecer algum tipo de risco, algum efeito indesejado para as pessoas, para vidas humanas, para a vida dos animais, para as construções, para a população no geral. Por exemplo, danos a edifícios, perdas econômicas e sociais, impactos ambientais. E aí, obviamente, como vocês estão acostumados a verificar isso em outros eventos, o que causa mortes num terremoto? Não é o terremoto em si. O terremoto faz as coisas quebrarem, por exemplo, um prédio, e aí são as coisas quebrando que acabam provocando a morte das pessoas. Não é que o terremoto abre ali um buraco no chão. Realmente pode acontecer em alguns casos, mas o que mata realmente são os danos estruturais que acabam ali levando edifícios a colapsarem, levando então as pessoas a óbito, pessoas, animais, enfim. Então a ameaça sísmica é isso, é uma chance de ocorrer um sismo que provoque esse tipo de situação. Então vamos entender o que o artigo original fala
sobre essa questão do risco, desse perigo de terremotos no futuro aí do Nordeste? Na verdade, o próprio título do artigo, que está publicado em inglês, né, ele já nos dá uma pista do que se trata, né? É uma estimativa probabilística do risco sísmico ali no Nordeste do Brasil. Os pesquisadores lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eles analisaram todos os terremotos que acontecem ali no Nordeste, aconteceram ao longo do tempo, né? Eles reuniram esses dados sísmicos dos catálogos aqui brasileiros, né? E eles analisaram especificamente 4 zonas sísmicas, porque nessas 4 zonas sísmicas é onde nós temos esse potencial maior de ocorrência de um terremoto mais forte. Eles descobriram, então, resultados aí sobre a probabilidade de terremotos e seus impactos potenciais. Não é que o terremoto vai acontecer. Muita gente me perguntou isso. Professor, quando que esse terremoto vai acontecer? Não, a gente não sabe. É impossível determinar quando um terremoto vai acontecer, onde ele vai acontecer e qual a magnitude desse evento, ok? A gente analisa o que? A probabilidade de um evento acontecer, e isso é que o estudo mostra, uma probabilidade desse risco sísmico para um futuro. Então, pessoal, depois de analisar os terremotos do Nordeste, analisar a geologia do local, a ocorrência dos eventos, comparar ali com as falhas geológicas, né? Fazer todo esse emaranhado de cálculos, eles chegaram à seguinte conclusão, que para um período de 50 anos há uma probabilidade de 50% de ocorrer ali terremotos com magnitude entre 4.7 e 5.1. Terremotos nessa faixa de magnitude podem causar danos consideráveis às construções, principalmente naquelas construções mais frágeis. Vamos lembrar que muitas cidades do Nordeste têm ali cidades históricas, construções bem antigas, que podem não resistir a esses eventos, podem sofrer danos graves ou até mesmo cair. Então isso realmente é um problema, porque terremotos de 4.7, 5.1, sendo que eles seriam rasos, né, com menos de 10 km de profundidade, como é o caso aqui da maioria dos sismos do território brasileiro, então a gente pode considerar aí que são terremotos fortes para o Brasil. Então a gente tem 50% de chance de um terremoto de 5 de magnitude, vamos colocar assim, acontecer aí nos próximos 50 anos. Isso significa que ele vai acontecer? Não, mas que pode. Ainda eles continuaram, né? A parte pior vem agora, né? Há uma probabilidade de 10% de ocorrerem terremotos com magnitudes entre 5.5 e 6.2. Né, esses seriam ainda mais destrutivos. Um terremoto de 6.2 para a região do Nordeste realmente seria complicado. Professor, mas as casas no Brasil não têm a preparação para terremotos? Tem? Então, não tem. Obviamente o Brasil, como a gente tem aqui tremores pequenos, tremores fraquinhos, né, na casa de 1, 2 e 3, a maioria das construções não obedece ali a nenhuma regra antissísmica, como acontece, por exemplo, nas casas do Japão, né? Então existem algumas estruturas da engenharia que você consegue ali eliminar essa questão dos sismos. Na verdade, algumas construções do Brasil até levam em consideração os sismos, mas os sismos induzidos pelos próprios seres humanos. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma contenção de um talude na beira de uma estrada, passam ali caminhões pesados. Esses caminhões pesados vão fazer ali um tremor de terra, né? E esse tremor de terra vai impactar aquela contenção de talude. Então você precisa incluir ali esses tremores nos cálculos estruturais para que aquela contenção não venha a cair. Isso já é feito em algumas obras, geralmente não é feito em casas, né? Mas seria interessante que as construções sejam aí reforçadas nesse sentido, pensadas nesse sentido, né, as construções que forem sendo feitas agora, porque um terremoto de 5 ou 6 de magnitude pode sim danificar muita casa lá no Nordeste. Mas repito, isso não é uma certeza que vai acontecer, e sim uma probabilidade de 50% de terremoto entre 4.7 e 5.1 e 10% de terremoto entre 5.5 e 6.2, tá? Agora, eles analisaram ainda um período passado, né, de 10 mil anos, e eles perceberam que as magnitudes de até 6.4 e 6.6, né, 6.6 seria o limite ali,
seriam esperadas num período de 10 mil anos. Ou seja, esse seria o máximo que um tremor, né, de terra, um terremoto que atingisse ali a região Nordeste poderia atingir, esse 6,6. Só que isso é bastante relevante, né, para você, como eu falei e repito, planejar as construções, planejar possíveis usinas nucleares que possam vir a ser construídas ali, né? Grandes barragens, que é muito importante também, principalmente a gente sabendo que o São Francisco passa ali, né? Um grande rio, um rio que potencialmente pode ali ter mais barragens, assim como outros rios mais caudalosos ali da região do Nordeste. Então a gente precisa pensar na segurança dessas obras de engenharia a longo prazo, né? Então, como a gente tem esse dado agora, né, é importante a gente levar isso aí em consideração. Só que os pesquisadores ainda fazem uma ressalva, né, que apesar dessas probabilidades significativas de ocorrência de um terremoto mais forte no Nordeste, essa região do Nordeste do Brasil, ela tem um risco sísmico menor quando comparada com outras áreas intraplacas que são mais ativas. Então, por exemplo, a gente tem áreas intraplacas lá nos Estados Unidos, ele até cita um exemplo de lá, né, que são mais ativas do que a nossa região. Então, se a gente compara a região brasileira, a região Nordeste brasileira, né, com outras áreas de centro de placas tectônicas ao redor do mundo, o Brasil ainda está numa posição muito favorável, porque os terremotos aqui não acontecem com tanta frequência assim. O estudo também analisou o período de retorno, ou seja, de quanto em quanto tempo um terremoto, né, de magnitude X é esperado para uma região. A gente sabe que os terremotos de 1, 2 e de vez em quando um 3, eles são recorrentes em todo o território brasileiro, tá? Eles acontecem todos os meses, mas terremotos aqui na casa dos 5 e na casa dos 6 já demoram um tempo maior. Eles analisaram que para essas 4 zonas sísmicas, esse período de retorno variou entre 160 a 609 anos. Então, esse terremoto mais forte, ele pode acontecer dentro dessa janela de tempo. Então, a gente tem basicamente um terremoto a cada, vamos colocar a média aqui, a cada 300 anos, um terremoto de magnitude 5. Agora, para magnitude 6, os períodos médios de retorno já são um pouco maiores, né? Eles estão ali na casa dos 313 até 1756 anos. Então vamos colocar uma média de 1000 anos. Um terremoto de magnitude 6 aconteceria no Nordeste a cada 1000 anos. E um terremoto de magnitude 5 aconteceria no Nordeste mais ou menos a cada 400 anos. A gente pode colocar dessa forma para ficar mais didático. Então, a gente teria aí um bom período de tempo antes de um evento como esse, né, um evento de 5 ou 6, acontecer novamente no Nordeste. Só que por conta da quantidade de tremores que acontece no Nordeste ser relativamente baixa, né? Professor, mas você acabou de falar que todos os meses acontecem? Sim, só que o Brasil tem pouquíssimo terremoto em comparação, por exemplo, com o Chile, com a costa oeste dos Estados Unidos, com o Japão. Então, como a gente tem poucas ocorrências, são poucos dados. Então, quando a gente vai calcular essa probabilidade, a gente não tem tanta certeza assim. A gente precisaria realmente de mais terremotos para conseguir calcular melhor. Mas, de acordo com os dados que a gente tem, esses seriam os períodos de retorno. Além disso, os pesquisadores planejam avaliar os parâmetros de agitação no solo nas áreas próximas ali onde essas 4 zonas sísmicas mais problemáticas foram identificadas, né? Isso vai ajudar a entender melhor como esses terremotos afetam especificamente as condições do solo e as construções desses locais. Professor, mas quais seriam essas regiões? Bom, eu vou colocar o mapinha aqui na tela. E basicamente essas regiões com maiores problemas ficam aqui nos seguintes estados. A gente tem 2 ali, ó, no Ceará, tá? Uma mais na parte norte, outra mais na parte leste, uma na região litorânea do Rio Grande do Norte e uma outra ali entre os estados de Pernambuco e Paraíba. Então essas são as 4 zonas sísmicas estudadas pelos cientistas e que têm essa probabilidade maior de um evento sísmico. Uma coisa interessante eu gostaria de destacar para vocês sobre esse estudo aqui e que tem a ver com o que eu já venho falando para vocês de outros temas relacionados a terremotos, né?
Vou falar novamente aqui. Quando a gente pega um estudo, né, um artigo científico para ler, não é uma leitura fácil. Assim como eu, por exemplo, se eu fosse para a academia, magrinho do jeito que eu sou, eu sofreria, né? Eu teria ali que ser dedicado, eu teria que ter uma alimentação balanceada. Dá trabalho manter o shape, né? Assim como dá trabalho ser um jogador de futebol, você teria que ter um talento primeiro, né? Mas se você não tiver talento, você tem que treinar muito para conseguir uma habilidade, né? Eu, por exemplo, sou muito perna de pau. Então, assim, cada pessoa tem uma habilidade específica, né? Então, artigos científicos, eles exigem uma análise técnica, né? Para você compreender tudo que está sendo descrito ali. Você não pode pegar um trechinho de um artigo e colocar aquilo como se fosse verdade, sem observar, por exemplo, a parte da metodologia, onde esse artigo foi publicado, qual é o grau de impacto da revista que foi publicado, se é uma revista que foi revisada por pares ou não, quais os dados que foram utilizados, são dados abrangentes ou são dados restritos, qual o recorte temporal da pesquisa, né, qual que é o tipo de artigo, existem artigos de diversos tipos, esse artigo ele só faz uma análise estatística ou ele explica causa e efeito? Tudo, ele propõe uma hipótese, ele consegue confirmar a sua hipótese ou ele não consegue confirmar em partes, né? Então, tudo isso tem que ser analisado para você definir ali o que um artigo realmente está querendo dizer, né? Por exemplo, ao longo desse artigo, os autores eles rejeitaram um modelo exponencial de distribuição de frequência de magnitude. Então eles perceberam que os dados não se encaixavam com um certo modelo e eles partiram para outro modelo, tá? Então olha só, até os obstáculos que os cientistas encontram pelos caminhos, né, da pesquisa têm que ser escritos no artigo. E às vezes o cientista ele espera encontrar uma coisa, ele encontra outra. Isso também não é que ele perdeu o artigo, não, ele perdeu o seu estudo, não. Não, ele tinha a esperança de encontrar um resultado, encontrou outro e ele vai escrever isso, porque aquilo também é pesquisa, porque ele achou uma resposta. Ele tinha uma pergunta, só que ele achava que a pergunta ia para um lado e foi para o outro. Então, o cientista ele precisa escrever isso, né? E quando a gente pega artigos de outros temas, a gente também vê isso acontecendo. Então, olha só, assim como no meu último vídeo eu fiz uma crítica a essa questão da análise de artigo, eu não quero aqui ser o dono da razão, né? Só que eu só estou alertando para vocês que não adianta você pegar uma matéria numa revista, porque assim, isso aqui que eu estou explicando para vocês, vocês jogarem na internet, vocês vão achar um monte de site de notícia que acabou ali publicando isso. Você não pode ler uma notícia dessa e achar que sabe sobre o assunto, né? Você tem que ler o artigo original. Só que o artigo original, como vocês viram aí as imagens na tela, tem um monte de dados. Muitas vezes esses artigos são escritos até em inglês, como na área de geofísica, geralmente são publicados em inglês. E não adianta você usar, por exemplo, o Google Tradutor. Às vezes eu uso o Google Tradutor para mostrar para vocês aqui, né? Só que a tradução fica meio errada, né? O ideal seria você ler realmente ali em inglês para você ver o que o autor está querendo dizer. Então são tantos detalhes que eu estou querendo alertar para vocês que às vezes a pessoa ela faz uma análise de um artigo, e ela acha que achou a verdade absoluta em cima daquele artigo, e às vezes nem o próprio artigo está dizendo aquilo, até o próprio autor. Se você olhar outras análises que eu fiz de artigos sobre terremotos, você vai ver que às vezes até o próprio autor, né, daquele artigo está falando assim, olha, os dados aqui eles não foram suficientes, precisa de mais estudo, eu achava que ia encontrar isso aqui e encontrei assado, e às vezes a pessoa só pega um pedacinho ali que lhe convém e acaba divulgando aí uma informação pela metade, né? Uma inverdade, uma falácia. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente for analisar artigos pela internet, ou então tomar muito cuidado com algum vídeo que a gente for assistir que analisa algum tipo de publicação científica, né? Então, Padawans, esse foi o nosso vídeo de hoje, um estudo que destaca aí a importância de entender as características sísmicas locais ali das diferentes regiões do Brasil, a sua aplicação no planejamento urbano, na gestão de riscos ambientais, né? Especialmente aí em áreas com menor atividade sísmica, porque a gente não tem tantos dados assim, como é o caso do Nordeste. O Nordeste tem realmente muitos terremotos em relação a vários outros lugares do Brasil, mas comparado com outras regiões intraplaca, a gente não tem tanta atividade sísmica assim. Então, essa preparação, ela pode não parecer tão urgente, é daqui a 50 anos só,
mas a gente não pode considerar isso como tão distante assim. Ela é igualmente necessária. O exemplo do sul do Brasil nos deixa isso muito claro. A gente não pode esperar pelo pior. A gente tem que saber que o pior está sempre à nossa frente. Então a gente tem que se preparar para ele desde já. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. Aliás, comenta aí o que você acha desse estudo, né? Você já tinha visto ele na internet, estava com dúvida no que ele realmente queria dizer? Você mora aí no Nordeste, em alguma dessas áreas que eu mostrei para vocês ou não? Né? Você está com medinho ou você está de boa? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber o que você acha. E se você não me conhecer, aproveite para se inscrever no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E se você quiser comprar alguma coisa pela Amazon, se você tem costume de comprar, compra aqui pelo meu link, porque você me ajuda pra caramba. Ou então, pense em se tornar membro. Nós temos 2 categorias de membro, quartzo e ametista. Na categoria ametista, você participa de um bate-papo exclusivo comigo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, uma boa semana, até mais. Tchau, tchau.